Oba, vamos lá, vamos lá. Oiê! Essa live de hoje vai ser muito linda porque eu vou trazer essa convidada maravilhosa. Tá ela aqui pra gente falar sobre propósito de vida. Vê se você consegue entrar, Paola. Vamos lá. Oiê! Olá, Tudo bem, lindona? tudo e tu, Mar? Tudo bem? Tô tão feliz que a gente vai fazer essa live junta sobre um Verdade. assunto que a gente ama tanto falar, né? Muito! Primeiramente, quero dizer que tá muito bonita, Mar. Claro, amor, eu tô com filtro, eu tô linda. Por isso que tem filtro, maravilhosa. Você acha que as pessoas merecem a nossa cara depois de um dia inteiro atendendo? Não. Acho teu filtro Deixa eu aí, ver. vem linda também. Se joga na beleza, vem, pode vir. Pá, não distorceu minha imagem aí pra vocês? Distorceu, distorceu. E agora? Agora tá lindo, olha essa pele aveludada, porque a gente é rígida, né, amor? E rígida é isso. Vamos falar de coisa importante, mas vamos falar bonito, né? Perfeição, né, Mar? Deixa eu ver se aí. Olha esse então, ó. Maravilhosa, porque ninguém é obrigado a ouvir o que a gente tem para falar vendo a nossa cara de acabada. Não tem Não tem como. como. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar um mais. Acho que vou botar a cara, na cara e na coragem mesmo, Mar. Sem Vai, filtro aqui. sem filtro, olha ela, maravilhosa, Razane. Vai, do jeito que você se sente bem. Ó, Então, acho que tô sim agora, né? eu acho que tá sem. Eu não consigo saber se você tá sem. Eu não consigo. Acho que sim. Acho que Tá. agora foi. Deixa eu ver aqui quem já tá aqui por aqui que já chegou. A sua sempre, ó, sempre acompanha as lives. Suzana, nossa na engenheira que trabalha com medicina lá em Portugal, maravilhosa. Tem sempre um pessoal de fora do Brasil. Sexy baby, I'm so sorry, you're in the wrong place. We're here to talk about something very important. It's not about beauty. I'm really sorry to disappoint you. É, tem sempre um perdido que acha que vai ter uma bunda, né? Uma coisa assim. Não é essa aula, não, amor. Esse canal não é para isso. Obrigada. Tem uma galera aí que curte isso, mas a gente não. Tem que eu sou Marte, vai. Então, Tu conhece, Mar? nunca vi na minha vida. Semana atrasada eu estava numa live com a Suzana e o cara perguntou: "You're not gonna show your ass?" Eu falei: "Gente, ele tá no canal enganado. Ele achou que aqui é canal das popozudas. Aqui é da galera mais mental." Mas era o mesmo rapaz? Não, porque eu já bloqueei esse outro. Esse aí vai ser o próximo. Um beijo pra Esse é ele. o próximo. Vamos falar do que importa? Então, eu estou muito feliz, né, de você ter aceitado, Suzana Hilda. Eu estou muito feliz de você ter aceitado da gente fazer essa live, porque eu estou percebendo que até na pandemia, né, eu acho que eu já te comentei isso com você, que eu tenho esse canal de autoestima na prática, que é um canal gratuito para mulheres, né, no WhatsApp, que eu passo uma série de exercícios e tal, acompanho as meninas, né, e tal. E eu percebo um monte delas falando que elas estão perdidas. Isso, evidentemente, que isso não aconteceu por conta da pandemia, né? Eu queria até ver a sua opinião sobre isso. Ninguém tem uma vida super estável, cheia de propósito e está super, né, realizando o que entende que vai fazer no planeta. E de repente vem a pandemia e ela fala: "Pera, minha vida parou, eu não sei o que fazer da vida." Isso não acontece. Eu entendo que isso é uma bola de neve, né? Que é aquela coisa que eu vou falando sempre para vocês do abismo em camadas, que a coisa vai se acumulando, acumulando, até que um dia, bum! Você não sabe mais quem é você, o que você veio fazer, onde é que você está, para onde vai. E aí, quem melhor do que uma especialista em propósito para falar sobre isso? Né? Mar, eu acredito da mesma forma assim que tu. Primeiramente, quero me apresentar pro pessoal, né? Por Eu favor. sou a Paola Mione, sou coach de propósito de vida e comunicadora generativa. Já explica o E que é a comunicadora generativa, porque nem eu é sei. verdade. A, Bem, comunica... a comunicação generativa, ela é um processo, uma intervenção pessoal que auxilia as pessoas no seu processo de mudança. E é mudança de conteúdos que estão na nossa mente inconsciente, Mar, que de forma racional eu não consigo acessar. Então é. tem uma técnica, uma comunicação específica, por isso que se chama comunicação, que eu utilizo para falar com essa mente inconsciente
para ajudar o meu cliente, a pessoa que está na minha frente, no seu processo de mudança. E essa mudança são comportamentos indesejados que a gente tem. Por exemplo, tem uma situação específica que eu vivencio, que eu fico muito irritada, ou que eu fico muito triste, ou eu não faço algo porque eu tô procrastinando há muito tempo. Então, todos esses comportamentos que nos impedem de viver uma vida como a gente gostaria, existe essa metodologia da comunicação generativa que ajuda nesse processo de mudança. E essa metodologia, ela traz possibilidades para nossa mente inconsciente. Eu conheço só um caminho, que é aquele que eu não tô mais, que não está mais alinhado comigo, que está me limitando. E eu, com a técnica, o cliente, né, consigo encontrar novas formas, talvez já com uma mente mais adulta, mais madura, para aquela situação eu lidar de uma forma diferente. Então, é um processo de intervenção pessoal que usa como base a PNL, a programação neurolinguística, e a hipnose ericksoniana, que é a linguagem que eu utilizo para fazer essa intervenção. Show de então, bola. A comunicação generativa é isso. Tá. Agora já tá mais claro, porque eu também estava aqui. Eu falei, gente, eu acho que eu não sei o que é isso. Paola me surpreendendo sempre. Eu acho que eu não sei. Obrigada, Mar. É uma escola aqui do Rio Grande do Sul, verdadeiramente. A pessoa que desenhou essa metodologia, ele é um profissional, meu mentor em programação neurolinguística aqui do Sul. E ele que desenvolveu, e os cursos são ministrados aqui em Porto Alegre, especificamente. E já tem também em Uberlândia, alguns outros lugares eles estão ministrando. Mas a base da escola que dá a metodologia daqui do Sul mesmo, Porto Alegre. Entendi. Então, vamos agora falar um pouquinho. Eu queria, assim, a sua visão. É claro que eu vou te pedir várias dicas para a mulherada, né? E para os rapazes também que estiverem por aqui e que entenderem que estão perdidos. O que você entende primeiro que é propósito de vida e sentido de vida? Para a gente alinhar, assim, né? Para a gente partir do começo. Então tá, Mar. Propósito de vida, a minha base, tudo que eu comecei aprendendo foi com o livro do Prembaba, O Propósito. Então, eu tenho uma crença que está muito alinhado com o que eu vivenciei na minha vida, por isso que eu acredito verdadeiramente naquilo que está exposto no livro. Porque quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a dizer, cara, foi isso que aconteceu, então isso foi me conectando muito e deu muito sentido a essa minha percepção. Então, o que eu entendo como propósito de vida, Mar? Que todos nós viemos aqui para esse mundo com uma missão, com uma razão, um motivo específico. Mas não, quando eu falo específico, não é detalhado especificamente, é um motivo, uma razão para a gente estar aqui. A gente veio aqui para exercer um papel, para cumprir uma missão, um propósito. Então, é isso que eu entendo como propósito. E isso, Mar, está diretamente alinhado com a minha identidade, com quem eu sou por essência. Então, quando eu falo em propósito, eu tenho dons, habilidades, talentos que eu também nasci com eles para que eu pudesse, através das minhas habilidades e talentos, colocar o meu propósito em prática. Tá. Sim, então é essa forma que eu percebo o propósito. O sentido da vida, Mar, eu, de fato, Paola, experienciei quando eu tomei consciência do meu propósito. Tá, porque então, até então... Entende, então, que um é quase que consequência do outro. Isso, mas claro, né, Má? Como a gente tem um monte de identidades dentro da gente, a Má é a Má filha, a Má profissional, a Má... Enfim, a gente tem um monte de identidade profissional, de relacionamento, nananã. A gente pode ter, em momentos da nossa vida, sim, alguma área que a gente está levando para um sentido maior, que nem a gente conversou uma vez, por exemplo, quando eu me torno mãe. Pode ser que o meu sentido de vida mude quando eu tenho um fato, uma situação muito marcante na minha vida. Mas hoje eu, Paola, entendo que o nosso maior sentido está muito alinhado com a nossa missão, com o nosso propósito, com o que eu vim fazer aqui. A partir do momento que eu tomo consciência disso, eu tenho a minha direção, o sentido que eu vou dar para minha vida, como eu vou materializar aquilo que eu vim fazer aqui nesse plano. Tá. Porque assim, eu tenho. Eu vou, né, tipo, advogado do diabo aqui. Porque assim, a nossa linguagem é uma linguagem que a gente acha que todo mundo entende a gente.
porque a gente vivencia isso o tempo inteiro. A gente é coach, né? E a gente tem formado em várias terapias, então a gente respira isso o dia inteiro. Eu falo sobre isso o dia inteiro, né? Eu falo sobre bundas e formato de corpo, e como é que isso, sua criança interior, inconsciente, consciente. Eu falo sobre isso o dia inteiro. Então, eu fico, às vezes, achando que todo mundo está me entendendo. Eu queria que você falasse assim, por exemplo, o que é um sintoma clássico de uma pessoa que você acha que ela chega para você e ela fala, eu preciso de ajuda, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. É basicamente isso, assim, para eu entender o que é um cliente que chega para você que ele não tem um propósito de vida. A coisa que eu mais ouço das pessoas que vêm me procurar buscando um propósito é: eu tô perdida. Geralmente, quem mais me procura é um público feminino hoje. Não foi uma escolha que eu fiz de me comunicar só com mulheres, mas verdadeiramente quem se conecta mais comigo são mulheres. Então elas chegam dizendo: eu tô perdida, eu não sei o que eu gosto de fazer, eu não vejo sentido no que eu faço, eu tô desmotivada, eu tô... não vejo muito propósito nisso que eu tô fazendo, eu tô desgostosa com a vida, eu tenho uma sensação física que eu ouço bastante, e foi o que eu vivenciei também, um buraco, uma coisa buraco assim no pra... peito. Geralmente as pessoas me relatam assim: eu preciso preencher algo no meu peito, parece que tem um vazio. E esse vazio está muito alinhado com o vazio existencial. O vazio existencial, o que que é? É esse vazio do que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse plano? Será que eu acordei só para pagar conta? Só para ir trabalhar? Então isso também é uma coisa que as pessoas, quando vêm até mim, já começam a se questionar. A vida não pode ser só isso, só acordar para pagar conta. É isso aí. Então, essas pessoas chegam com essas questões: a vida não pode ser só isso, eu não vim para cá só para pagar conta. Querem descobrir o algo mais. E eu percebo, que a internet ela está nos favorecendo muito para a gente expandir essa comunicação, que antes era muito limitada, e hoje tem muitas pessoas que falam sobre isso através de lives, vídeos, posts no Instagram. E isso está fazendo com que as pessoas comecem a perceber e se questionar: será que elas fazem de fato o que elas vieram fazer aqui? Será que elas entendem o motivo delas estarem aqui? Eu entendo que assim, isso é uma coisa assim que a internet, né, e de certa forma até todo mundo esculhambando os coaches, de certa forma, se a gente souber aproveitar isso para verdadeiramente fazer o trabalho da gente, eu acho que a gente vai ajudar muita gente, no sentido de que ninguém tinha ouvido falar sobre propósito antes. O que é isso? Sentido de vida. Isso era coisa de buscadores, né? E assim, eu acho que eu, como você, a gente vem de um passado de buscar, né? Eu comecei com 8 anos de idade. Com 8 anos eu já entendia tudo de cristal, com 12 eu era budista, com 15 eu atendi em templo espiritualista, com 16 eu fui catar extraterrestre pelo mundo e nunca parei, né? A busca nunca acabou, porque eu entendia justamente que eu falava: não pode ser só isso. Não pode ser só, tem que ter mais alguma coisa, tem alguma coisa depois daqui, ou tem mais alguma coisa para fazer aqui. E isso não era algo assim, né, que a gente discutia, sentava na beira da praia, sentava no saguão do hotel, como a gente ficou horas, né, discutindo sobre o propósito da vida, o que você veio fazer aqui. E isso é uma coisa que, assim, agora é avassaladora, tá em todo lugar, né, embora muitas pessoas não tenham. E eu noto também, assim, nas clientes, quando eu falo: e qual é o sentido? Algumas até vêm com uma meta, né? Elas não percebem que elas não têm um propósito de vida. Isso é interessante a gente falar também. Elas vêm com uma meta: eu quero fazer tal coisa. Ok. E aí, ao longo das sessões, evidentemente que eu vou colocar missão no meio, eu vou querer descobrir o propósito, eu quero saber quais são os valores dela, para saber se está alinhado, né? A gente tem um termo no coaching que a gente fala que tem que ser ecológico. Tem que estar alinhado com os seus valores, o que você vai fazer. Eu vou aceitar um assassino para cuidar dele? Eu não vou aceitar, porque isso não é ecológico para mim, Marisa. Né? Isso agride os meus valores. Então, para mim, não é ecológico. Então, o que a gente procura fazer não estou em Dubai, estou no Brasil. Mas em breve esperamos estar lá dançando uma salsa, hein? Olha aí. Tem sempre uma galera perdida, que eu te falo, meu Instagram é muito, muito doido. É uma galera de Dubai, da França. Eclético, Mar. É bem eclético, muito doido. E aí, me perdi até onde é que eu estava aqui. E aí eu percebo ao longo das sessões que eu falo: cara, essa pessoa ela não tem certeza, ela quer isso aqui, mas ela não sabe nem por que ela quer.
É uma meta que ela criou uma meta, ela criou um objetivo. E aí, quando você para e fala, tá, e qual é o teu propósito? Se a gente fosse escrever hoje aqui, qual é o teu propósito de vida? Você nasceu para quê? É um branco, assim, ó. Aquele silêncio, né? Nossa, as pessoas não têm ideia. E Não, isso me assusta um pouquinho, no sentido de que eu falo, caramba, como todo mundo tá vivendo no piloto automático, então? ah, falou tudo, Mar, tudo. E aí eu vou fazer um link com aquilo que tu trouxe no início da nossa live. As pessoas, elas estão vivendo no piloto automático através das crenças que a gente foi herdando, né? Isso aconteceu comigo, aconteceu talvez contigo em algum nível. Quando tu é criança, tu vai herdando algumas crenças em relação ao mundo, do que é sucesso, do que é certo, do que é errado. E através disso que tu vai recebendo do mundo, tu vai entendendo então qual o caminho que tu vai seguir. Mas muitas vezes aquilo que tu foi acreditando não está alinhado com aquilo que tu é de verdade, por essência, tua essência. E tu vai construindo uma vida com base naquilo que te disseram que era certo. Exato. E aí, Mar, esperam de você, né? Que era certo esperam de você. Esperam de você, né? Exatamente, Má. Muitas vezes é uma expectativa que um pai botou num filho, uma mãe botou no filho, ou algo que ouviu na escola, ou das pessoas que se criaram. Tu tem que ser isso, tu tem que ser aquilo. E cada vez que tu vai absorvendo essas crenças, maioria das vezes, Má, tu vai te afastando daquilo que tu é por essência. E tu vai criando novos comportamentos para atingir essas crenças que tu foi absorvendo da sociedade. E esses comportamentos, Mar, que não estão alinhados contigo, é como se fosse, eu sempre falo para os meus clientes, como se a gente fosse vestindo barreiras em volta da gente para sobreviver, que são esses comportamentos que a gente vai adquirindo, construindo para sobreviver nesse mundo. E quanto mais eu vou criando barreiras em volta de mim, mais afastado da minha essência eu vou ficando. E eu me torno um adulto e chega uma coach com essa pergunta. E o que tu veio fazer aqui? Nunca parei para pensar. O que eu veio fazer aqui? E aí elas se confundem, né? Por exemplo, eu tenho coaches que falam, eu sou, sei lá, eu sou advogada. Não, isso é a sua profissão. Eu quero saber quem é você e o que você quer fazer na sua vida. Eu sou a mãe do fulano de tal. Não, isso é um papel seu. Não é você. Eu quero saber o que você é. Você me descreveu a sua profissão e um dos seus papéis, que é ser mãe. Mas percebe como é complexo, né? Para quem ouve e fala assim, eu não saberia. Aí uma amiga minha maravilhosa que viajou o mundo junto comigo, comissária incrível, toda espiritualizada, ela mandou hoje um direct para mim e falou, eu não saberia responder essa pergunta. Viu só? Por quê? Ela se focou de fora, né? Em algumas camadas, eu diria que a gente é uma cebola. Sabe aquela cebola maravilhosa do Outback? Várias camadas, aquela cebola. Você vai arrancando. Quando você chegar no miolo, o que tem lá? É isso que eu quero saber. Essa analogia, né? Eu quero saber o que tem lá quando a gente chega naquele miolo. Quem é você lá no final? Depois que a gente tirou todas as roupagens, as máscaras, as identidades que você te comprou, as que te deram, né? As crenças. Quando a gente arrancar isso tudo, quando você estiver pelado, assim, não sobrar mais nada, só você ali, o que tem ali? Quem é você? E isso é tão... Dependendo do nível que a pessoa tá, isso causa um impacto tão grande que eu já ouvi de algumas pessoas, eu não quero mexer nisso. Eu quero me manter como eu estou. Porque isso te causa uma sensação de, cara, o que eu fiz na minha vida até hoje? Exatamente. Só que em contrapartida, né, Má? Pode falar. Não, termina seu pensamento, eu lembrei de outra coisa. Só que, em contrapartida, Má, as pessoas não conseguem perceber que quando elas estão diante de uma pergunta dessas, de uma coach que faz elas pensarem nisso, e é como se fosse um portal que se abrisse na vida dessas pessoas. Um portal para elas colocarem luz onde está tudo escuro, onde tu não te conecta mais há muito tempo. E claro que pode dar um medo, porque o ser humano ele tem muito medo da mudança. E o ser humano não sabe que tipo de conteúdo emocional que ele vai mexer, e isso causa um desconforto. Não, até aqui eu vou, passou disso eu já não quero mais. E aí muitas pessoas ficam estagnadas naquela forma de viver, que no meu julgamento
como pessoa que atua com intervenção pessoal, que trabalha com coaching, comunicação generativa, no meu ponto de vista, Mar, até me perdi no que eu estava me falando aqui, me deu um branco até. Não, você estava falando de coaches que escolhem não mexer nisso, porque é algo tão novo, né? E assim, é uma desconstrução, na verdade, né? Do que eles estão vivendo, né? Tipo, eu cheguei até esse ponto aqui da minha vida e aí, então o que eu fiz com a vida, né? Então, lembrei, Mar, isso aí. E aí, pra mim, Mar, isso é muito eu vou me manter vivo, é sobreviver. É isso. É a luta pela sobrevivência, que é muito diferente do viver o teu ser, a tua plenitude, os teus valores alinhados contigo. Não os valores que tu gostaria de viver, mas aqueles que estão realmente conectados com a tua essência, com o teu propósito também. Uhum. E assim, ó, e aí a gente vem, né, com o sentido da vida, que você entende, então, que para você encontrar um sentido da vida, você precisa primeiro encontrar um propósito, tá certo? A linha de pensamento, né? É assim que eu enxergo, Mar. Tá. Não, a especialista aqui é você em propósito, então eu vou é assim que eu enxergo. Eu vou na sua jogada. Então, assim, eu não sei qual é o meu propósito de vida, mas eu acho que o sentido da minha vida, sei lá, é criar meus filhos, ou é cuidar da minha carreira. E você acha que lá na frente, eventualmente, isso vai dar um problema, né? Isso vai gerar uma crise, porque foi construído em cima de areia, né? Esse sentido. Mas pode gerar uma crise e podem ter pessoas que continuem preferindo não enxergar isso e vão passar uma vida sem olhar para essa situação. Existem pessoas que vão perceber isso, mas vão buscar alguma solução para suas vidas, e talvez tenha aquelas que nunca vão ouvir esse chamado de olhar para sua vida dessa forma. Então eu percebo que pode haver as três formas. Aquelas que nunca vão ouvir, e aí pode ser que estejam imersas nos seus amortecedores. O que são os seus amortecedores? É aquilo que elas encontram. Isso, aquilo que elas encontram para não pensar em si mesmo. Estão imersas nos seus amortecedores e talvez não vão se abrir para esse chamado. Aquelas que ouvem o chamado, mas resistem a buscar mudança. E aí, cada uma com seus níveis de crença, né? De eu não quero mexer nisso, isso é muita mudança. Mas vejo muitas pessoas falarem da questão da financeira. Eu já tenho um certo nível de estabilidade financeira. Se eu tiver que mudar, que as pessoas relacionam muito o propósito, e aí da minha forma de perceber, não necessariamente é isso, a carreira. E da minha forma de ver, a gente pode materializar o propósito. O que é materializar? Colocar em prática, trazer para o mundo material isso que eu vim fazer aqui, de várias formas. Pode ser numa profissão, pode ser numa ação social, pode ser na forma que eu vivo a minha vida no meu dia a dia. Eu tenho uma coach que ela identificou o propósito de vida dela num processo de coaching, e ela não fez transição de carreira. Ela continua exercendo a profissão dela, ela é engenheira, não viu necessidade disso, mas a cada ação do dia dela, que ela vive alinhada com o propósito de vida dela, ela sente aquela autorrealização. A realização daquilo, tipo, isso sou eu, isso me descreve. E são com as ações do dia a dia, ajudando uma pessoa que precisa, enfim, colocando o propósito dela em prática. Várias vezes ela me manda um áudio. Fulana, hoje aconteceu isso, e ali eu senti que eu materializei, que eu vivi meu propósito, isso me faz muito bem. E ela segue a vida dela sendo engenheira. Então, existe essa crença que para materializar o teu propósito tem que ser na profissão, mas não necessariamente é. É uma forma. Eu tenho outras crenças assim que eu já vi de coaches. Por exemplo, quando a gente fala em propósito, parece algo muito distante, uma coisa muito grande, tipo, achar a vacina do coronavírus. Então, assim, não é isso, gente. Propósito de vida, ela não tem que ser algo descomunal. Não tem que ser algo assim, eu vou imprimir meu nome na humanidade. Não tem necessidade disso. Isso é mais coisa do ego do que exatamente da essência, né? Então, assim, viver dentro de propósito é viver
que faz sentido, né? Com algo que você deixa um legado, mas assim, um legado de que, caramba, quem foi quando... É simples, assim, a primeira pergunta que eu faço é como é que você quer ser lembrado? Aí já são dois impactos, né? Primeiro, o que vai falar na morte. Segundo, como é que eu quero ser lembrado? Pô, não quero nem morrer. Você já quer que eu te diga como é que eu quero ser lembrado? Falei, olha, a gente está aqui de adulto para adulto. Então, assim, eu não vou deixar a sua versão infantil, né? O seu lado infantil te tomar esse momento. No sentido de que, se você nunca pensou nisso, talvez esteja na hora, porque é inevitável. Né? Então, assim, a gente não tem que fazer um sofrimento disso. Mas, ok, eu cheguei aqui nesse momento, olhei para trás, eu construí uma vida. Como é que eu quero ser lembrado? A primeira vez que eu vi isso, eu estava numa palestra, numa fazenda, no meio do Mato Grosso do Sul, perto do Pantanal, esperando para fazer contato com o ET. Um médico maravilhoso, que era a única pessoa no Brasil, isso é 1998, 99. Um médico incrível, que ele era o único cara que tinha uma filmadora da aura, né? Que é o campo eletromagnético que fica em volta do nosso corpo. Era a única pessoa que... Tinha gente que tinha o aparelho para tirar a foto, ele era o único que tinha para ver a aura em movimento, o campo eletromagnético em movimento. Ele chegou lá e fez um experimento com crianças pequenas. Ele pegava frutas podres e ele tirava uma foto da aura, do campo eletromagnético da fruta. E saiu um campo eletromagnético todo cheio de buraco, todo esquisito. Aí ele pedia crianças pequenas que fossem lá e desejassem algo de bom para fruta. Podia ser uma oração, podia ser só botar a mão e desejar algo positivo, podia mandar um beijo para a fruta, o que as crianças quisessem. A maneira como se expandia a aura da fruta depois disso era uma coisa absurda. O campo eletromagnético da fruta se expandia. Eu tinha 17 anos quando eu assisti essa palestra, hoje eu estou com 39 e até hoje isso guia a minha vida, para você entender a força que isso teve. Quando ele terminou de mostrar esse experimento, ele virou para a gente e falou: sabendo que você, com um simples desejo ou com um toque, você pode mudar a vida de alguém, o campo eletromagnético de alguém, qual é o legado que você quer deixar na Terra? Como é que você quer ser lembrado? Como é que você quer afetar as pessoas? Eu fico até arrepiada quando eu falo isso, porque eu nunca esqueci. Ele não sabe nem quem eu sou. Eu estava lá no meio de uma multidão. E até hoje eu nunca esqueci isso, porque isso ficou tão né, gravado na minha mente que eu falei, cara, isso é... Anos depois, quando eu pensei, eu falei, isso é uma vida com propósito. Como é que você quer ser lembrado? Como é que você quer impactar as pessoas? Né? E assim, isso é para... Só elaborando para as pessoas não imaginarem que tem que ser algo descomunal. Eu tenho que ser o Dalai Lama, eu tenho que ser Madre Teresa de Calcutá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Essa é uma disfunção, assim, né, da ideia do propósito que realmente... Desmistificar um pouquinho isso, né, Mar? Procurando a palavra, eu tô aqui. Isso, e é isso mesmo, mas as pessoas acham que é uma coisa muito grandiosa. Claro que quando a gente fala do nosso ser, para nós isso é muito grandioso. Mas não existe que, meu Deus, até eu não encontrar meu propósito, minha vida vai ser horrível, só vai fazer sentido quando eu encontrar isso. Não, isso é uma coisa muito mais natural, muito mais fluida, sabe, Mar? É uma compreensão muito maior de ti mesma do que do mundo em si. É tu compreender o teu papel aqui. Isso não tem nada de grandioso. Não é assim, meu Deus, a partir dali a tua vida vai mudar. Não vai. Só vai mudar se tu buscar viver pelo teu propósito. Porque tu tomar consciência do teu propósito e te manter como tu tá te mantendo, nada vai acontecer. Então, tomar consciência dele é maravilhoso, vai me dar uma direção. Eu posso buscar seguir esse caminho para viver a minha autorrealização, mas não existe nada de, meu Deus, é aí que eu vou bombar a minha vida, porque não é isso que vai determinar. A gente sabe muito bem, né, Má, que o que vai determinar tu ter um sucesso, e o sucesso é subjetivo, né? Isso varia de pessoa para pessoa. Tu só vai ter sucesso conforme as tuas ações que tu fizer. Então, o propósito ele é muito mais leve, Má, ele é muito mais simples, ele é muito mais suave, ele é uma tomada de consciência da tua essência, do teu ser, do que tu veio fazer aqui, mas ele não tem nada de, meu Deus, o que é isso? Agora que eu entendi, agora vai. Não vai. Se tu te manter com os teus comportamentos dessas cascas que tu foi adquirindo, vai continuar tudo igual, sabe? Então... a magnitude dele é incrível, porque cada pessoa está conectada com o seu propósito, está tudo interligado. Isso começa a te expandir a consciência, a forma de ver o mundo.
Mas se tu te mantém da forma que tu tiver, isso não vai ter nada de grandioso e nada de diferente na tua vida. É o que tu vai fazer com essa informação que pode se tornar o diferencial para tua vida. Para mim, Má, foi o que me possibilitou mudar verdadeiramente a minha vida. Eu tinha um dos meus sintomas, como eu falei no início da live, era o vazio existencial. Eu não via propósito em exercer a profissão. No caso, eu fui buscar meu propósito por causa da minha profissão. Eu não via propósito em fazer o que eu fazia. Não via sentido naquilo. Fiquei desempregada 1 ano, sem vontade de voltar para o mercado de trabalho. Comecei a ter náusea, ânsia de vômito, arrepio quando eu pensava em voltar a trabalhar como engenheira. E é ali que eu tomei uma decisão. Ó, sempre uma decisão. Eu entendi que eu ia buscar compreender o que estava acontecendo comigo. E eu me sinto abençoada por, nesse processo de mudança, ter entendido o que eu vim fazer aqui, porque é uma bênção, desde que tu faça algo com essa bênção que tu receba, né? Uhum. E a partir disso que eu fui buscar a minha mudança e eu pude materializar, graças a Deus, o meu propósito na minha profissão. Porque foi uma escolha minha. Eu queria colocar essa tomada de consciência em prol da sociedade. E o propósito, ele está muito vinculado a isso, a o servir ao outro, né, Má? Então, isso se torna um propósito grandioso, que a gente está aqui para servir uns aos outros, para a gente se ajudar. Uhum. É tanto que, assim, numa das formações, né, que a gente, acho que a gente até tem em comum aí, do coach criacional, eles falam em 3 níveis, né? Você tem o primeiro nível, que é o que você busca para você, para sua vida. Um segundo nível, em que você quer ajudar você mesmo e as pessoas à sua volta. E o terceiro nível, que é aquele que é comprometimento com a humanidade. São pessoas que vão descobrir curas de doenças, que vão ganhar prêmios, enfim, por ajudar a deixar uma marca na humanidade. Mas todos os 3 têm o mesmo valor, no sentido de que todos os 3 são valiosos. Não é porque você pensa mais em você e quer, né, priorizar isso na sua vida, que tem menos valor do que a pessoa que quer descobrir a cura de alguma doença rara. Absolutamente não. São níveis diferentes. Isso não invalida, porque tem isso também, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas é só isso. Minha vida é só isso. Não, não é só isso. Se você vive ela com sentido, né? Se você vive ela plenamente. Né? Não tem que ser algo descomunal, nem você virar um monge tibetano para que a sua vida puxe propósito. Até porque não é uma competição, né? O que é mais importante, o que faz mais sentido. Todo mundo tem um papel, né? Eu entendo que a gente é uma grande engrenagem, assim, e cada um é uma pecinha ali que faz o todo girar. A gente precisa... E o porquê que eu... E que eu interpreto, Má? Por que as pessoas... O que a gente está vivendo aqui no mundo? É justamente essa falta de consciência do que as pessoas vieram fazer aqui, o que a gente veio fazer aqui. Que as peças dessas engrenagens, elas não estão encaixadas. Não tá. As pessoas não estão ocupando seu lugar no mundo. Por isso que a gente está vendo um monte de distorção. E também em relação ao próprio dinheiro. A gente vive no mundo material, tudo bem, é importante ter dinheiro, mas o dinheiro ele tomou uma posição acima do ser humano. Muito. Então, Má, quando tem essa distorção, que as pessoas fazem o que fazem por dinheiro. Quando a gente começa a tomar consciência que existe algo muito maior do que o dinheiro, e não dizendo, meu Deus, o propósito é muito maior. De novo, existe uma coisa muito grande por trás, que é essa capacidade de interligar as pessoas, de conectar uns aos outros, né? Isso que é o grandioso, mas o dinheiro ocupou uma posição acima disso. Então, as pessoas colocam muitas vezes o seu propósito de vida, o seu objetivo de vida nessa busca incessante pelo dinheiro. Então, o dinheiro ele tomou um papel hoje na sociedade que está acima do próprio ser humano. E quando a gente começa a compreender sobre propósito, Mar, e eu acho que isso que a gente vivenciou com a pandemia foi um convite para a gente começar a olhar para isso, que não é só o dinheiro, porque as economias pararam. As maiores economias do mundo pararam. E aí? Todo mundo sobreviveu. Outras coisas a gente teve que buscar fazer, se não consumir, adquirir, investir, nananã. E isso fez as pessoas, tipo... Isso é o que me fez pensar bastante, assim. Eu estava até semana passada, eu não pude deixar, né, de fazer um comentário, porque eu também sou humana. Reabriram, eu não lembro se foi na Noruega ou se foi na Dinamarca. E aí reabriram, o comércio começou a reabrir. A
a fila que tava na porta da Louis Vuitton era uma coisa absurda. Aí ficou passando na minha cabeça, com todo o respeito do mundo, eu tenho bolsas da Louis Vuitton, eu gosto de coisas boas, nananã. Mas eu falei, que urgência é essa que alguém sai de uma pandemia e vai para a fila da Louis Vuitton, gente? Eu queria entender, sem julgar, eu queria entender verdadeiramente o que passou na cabeça dessas pessoas, porque não era uma fila pequena. Então, tinha uma urgência ali, eu queria entender que urgência era essa, que a primeira coisa que você faz depois de uma pandemia, eu só consigo pensar em, meu Deus, eu vou passar um dia na praia, eu vou fazer saudação ao sol, eu vou ficar lá até o sol morrer, até o sol nascer. Eu não sei nem o que eu vou fazer, eu vou ficar louca, eu vou ficar na rua o dia inteiro, vou fazer pandemia inversa, eu nunca mais vou voltar em casa. Eu tô pensando em coisas assim, mas assim, coisas assim, da natureza, vou andar de bicicleta, sei lá, louca, total, tipo, eu quero, cara, com a natureza, vou abraçar uma árvore, vou sentar embaixo de alguma coisa. Mas aí... Tudo bem, você é a Marisa. A Marisa é quem na fila do pão? Ninguém. Mas eu fiquei pensando, gente, não é possível que o primeiro pensamento de uma pessoa que saiu do que a gente está saindo é ir para a fila da Louis Vuitton comprar uma bolsa de 3.000 euros. Eu falei, gente, tá faltando propósito ali, não é possível. Nessa, eu tenho várias ideias, cara, tem comunidades aqui perto, falar, cara, juntar uma galera e ver se lá se o pessoal tá passando fome, porque tem gente passando fome pra caramba. Né? Eu tenho recebido um monte de notícia triste, assim, que me arrepia o coração de eu não poder ajudar todo mundo. Pô, vai... E aí eu falei assim, tá faltando propósito, literalmente. Quer dizer, nem a pandemia, né? Eu tenho um amigo que diz uma coisa muito interessante, né? Ele é psiquiatra, ele fala, Marisa, tem 3 coisas que fazem uma pessoa mudar. Um grande amor, risco iminente de morte, ou terapia, que é a tomada de consciência. Se a pessoa não passa por um desses 3, ela não muda. E eu achava que era palhaçada dele falando isso, mas não é. É verdade. Então, quer dizer, nenhuma pandemia, né, nos países talvez que sofreram menos impacto, isso atingiu as pessoas num ponto delas falarem, peraí, tem algo mais aqui. Não, peraí, eu vou comprar uma bolsa Louis Vuitton que eu vou dar uma colé maravilhosa nessa praça. E tá muito, muito relacionado àquilo que tu falou no início da nossa live, que as pessoas vão vivendo no seu piloto automático e vão colocando mais cascas aí para sobreviver. E o que aconteceu, Má? Muitas pessoas nessa quarentena vivenciaram desconfortos internos. A maioria. A maioria. Mas eu te pergunto, quantas foram buscar ressignificar isso que incomodou? Quantas foram buscar recursos para alguma mudança interior? São poucas, Má. São muito poucas. Perto da quantidade de pessoas que vivenciaram alguma limitação interna, alguma briga com as pessoas que estão na sua casa, são muito poucas aquelas que buscaram isso. E, infelizmente, não são todas as pessoas que se abriram para essa sacudida que o universo nos deu, que a gente não tem o controle de nada, que o dinheiro não é tudo e que existem muitas outras coisas que são talvez muito mais importantes a serem olhadas do que essa questão. E eu acredito que a própria pandemia foi um convite a gente olhar se aquele consumismo que a gente foi criado aqui no Ocidente, ele verdadeiramente é necessário. O que eu busco quando eu consumo tanto? É mais um amortecedor, Má. Mais um amortecedor. É o lance do vazio, né? É o lance do vazio. E aí, conectando com aquilo que eu sou especialista, né? Que é o formato de corpo, a gente vai ver determinados padrões em os rígidos, que tem essa necessidade da beleza, da perfeição, os orais, que vão precisar comer para alimentar isso, os esquizoides que vão ficar dentro da cabeça deles. Então, assim, existe um padrão, né? A gente sabe, do sistema nervoso, a pessoa é moldada dessa maneira, mas sem consciência é viver na dor, né? Eu não acredito que teria na fila da Louis Vuitton, com todo respeito a Louis Vuitton, pelo amor de Deus, eu quero continuar comprando minhas bolsas lá, por favor. Mas eu não acredito que essa seria a primeira urgência, né, de uma pessoa de buscar algo assim. Então, assim, o que tá faltando ali que ela acredita que uma bolsa vai preencher, ou um sapato, seja lá o que for, uma chácara? O que ela acha que vai preencher? Porque não vai, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, você já falou mais ou menos quais são os sintomas, né? Para as pessoas entenderem e falar, cara, eu não sei o que passa comigo, eu acho que eu tô deprimida, eu acho que eu não tô bem, mas eu não sei o que passa comigo. E aí, quando a pessoa entra nessa jornada, assim, o que você aconselha elas de por onde começar essa busca?
Ok, eu sei que tá faltando alguma coisa, tá faltando, tem um vazio no peito, eu não sei o que fazer com a vida, eu tô perdida. Por onde que ela começa? Tá. Primeiro passo é esse, Má. Eu perceber que tem algo de estranho comigo, que não tá normal, tomar consciência disso e aceitar. Aceitar que existe essa realidade, porque o que que acontece? Muitas negam. Não, não tô assim, Vai vai passar. acontecer, né? Não, tô chateada, fiquei triste um dia. Fiquei triste um dia, mas já passou, tô ótima. Isso aí, Má. Então, primeiro, tomar consciência disso, que tem algo de errado. Segundo, aceitar. E o terceiro é tu começar a identificar de que formas tu acredita que tu pode mudar isso. E hoje existe muitas formas, Má. Tu pode buscar um vídeo no YouTube que vai te trazer alguma clareza. Tu pode ler um livro. Existem muitos livros que falam sobre isso hoje. Tu pode buscar alguma especialista e aí, diversas formas de atendimento que tu pode buscar esse recurso, pode ser com coaching, pode ser com reiki, não sei, com outras técnicas assim, né? Outras metodologias, para buscar ressignificar ou começar a te compreender melhor. A própria conexão com a espiritualidade, Má. A própria conexão com a espiritualidade começa a nos abrir para essa realidade. Tem um dos livros que eu até quero recomendar para as pessoas que estão na live, que é as 7 leis espirituais do sucesso, que uma das leis do sucesso fala sobre o nosso propósito. Uma das 7 leis espirituais, né? Fala sobre o nosso propósito, a gente viver por isso que a gente veio fazer aqui. Então, é tu identificar o que faz mais sentido para ti. Começar a buscar pessoas, recursos que te conectem. Que quando a pessoa comunica, tu te conecta com aquela pessoa. Porque até no teu processo de mudança, quando tu busca alguém que tu te conectou, acontece de uma forma diferente. Isso até nos nossos processos de coaching a gente fala, né, Má? Que é importante a primeira sessão até para a pessoa perceber se tu é a pessoa que vai ajudá-la, se a pessoa se conecta contigo. E eu acredito vice-versa, né? Eu não aceito todo mundo que me procura, nem todo isso mundo que aí, me Má. procura vai gostar da minha maneira de ser. É uma conexão mesmo. É uma via Isso dupla. Nem é todo mundo uma está via preparado para o dupla. processo de coach. Tem casos que é para psicólogo, para psiquiatra. Então, assim, tem muita coisa para a gente avaliar. Então, a gente realmente tem que fazer essa primeira sessão sempre. Para ter Isso, e o fato é, né, Má, que quando eu me conecto com alguém, a energia que troca nesse campo, ela é muito diferente. Uma coisa é eu estar sentada aqui na frente da Má e tudo que ela me fala, eu não acredito. Não vai fluir. Então, a internet eu também acho que ela facilita muito de eu perceber, através, por exemplo, dessa própria live, se é a Má que eu vou buscar. Não, gostei mais da Paula. Não, gostei mais da Má. Porque essa conexão, eu acredito que ela seja fundamental num processo de mudança, de estilo de vida, ou seja lá o que for que a pessoa está buscando. Então é isso, Má, tomar consciência, aceitar que existe essa dor, que existe essa situação, aceitar isso e buscar daí da forma de cada um e no seu tempo, né, Má? Porque eu acredito muito que existe o time de cada um, não existe padrão. O que eu percebo, Má? Muitas pessoas que me procuram, como eu te falei, mulheres, beirando os 30 anos, começando com essas questões existenciais. Não sei se é uma fase que a mulher... a maioria dos meus clientes que me buscam tem aí entre seus 28, 32 anos. Não sei se existe uma explicação para isso, mas eu percebo que é uma idade que me procuram bastante. 28 tem os ciclos, né? Se a gente contar os ciclos de 7 em 7 anos, e a gente pensar na questão energética, tem os ciclos, né? Ela tá virando um ciclo, então é a hora da tomada de consciência. Então, Isso faz todo aí. sentido do mundo essa ideia. Eu não sei se alguém que está aqui embaixo, entrou um monte de gente aqui no final, se alguém quer fazer alguma pergunta para a Paola direcionada a isso. De qualquer maneira, Paola, quais são os livros que você indicaria? As 7 Leis Espirituais do Sucesso, o que mais? Isso. Outro que eu achei uma leitura super gostosa, que fala de propósito de uma forma bem suave, O Velho e o Menino. Um livro muito gostoso, bem legal, vale a pena ler. É um livro bem rápido de se ler, bem gostoso. E esse aqui para mim foi incrível, Mar, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Caramba, eu fiz a aula que eu te falei de autorrealização, que vai ser até o meu TCC para pós.
Cara, a gente falou horas sobre ele. Incrível, incrível. Quero muito. Eu ainda não comprei esse livro. Incrível, incrível, porque através desse livro, a experiência que eles vivenciaram lá nos campos de concentração mostra o quanto não é sobre o que acontece no mundo que afeta a minha forma de ser, agir. É a forma que é como está dentro de mim. Porque, inclusive, pessoas que estavam nesses campos de concentração, vivendo assim, ó, em condições subhumanas, é bem forte, assim, quando ele relata a forma que eles viviam. Existiram pessoas que encontraram motivo para se manter firme ali naquilo que estavam fazendo. Outros, a maioria, se entregaram para a morte. Então, não é sobre o corona, que nem tu falou ali no início dessas pessoas do grupo da autoestima. Não é sobre o corona. É o que tem aqui dentro de mim, que o corona foi um gatilho para trazer o meu lixo emocional. E por último, o meu xodó é o propósito. Para mim, essa aqui é o meu xodó, é a minha base, é tudo que eu verdadeiramente acredito. E eu acho que quem quer começar a se conectar com o propósito, eu recomendo esse aqui. Ele te dá... É mais alinhado com a questão espiritual, que é uma linha que eu gosto muito. O Prem Baba, ele é um mestre espiritual, mas eu verdadeiramente recomendo quem quer começar a compreender mais sobre isso. Vale a pena, ele fala sobre essas camadas que a gente vai construindo, fala sobre o propósito externo, que é aquilo que a gente falou no início, o que eu absorvi do mundo, que eu acredito que eu vim fazer aqui, mas não foi de fato o que eu vim, foi o que eu comecei a absorver dos meus pais, da sociedade. Então é bem bom esse livro também. Eu já passei ele como dever de casa para algumas coaches, assim. Tenho, né, quem vem muito perdido, eu falo, dá uma olhadinha. Tem uns que não conseguem, simplesmente eu falo, faz aí, vamos lá, vamos montar isso aqui. Qual é o seu propósito de vida? E a pessoa fala, eu não tenho ideia, eu não sei responder um negócio desse. Então, assim, e fica assustado, né? Você fala, pô, eu nunca pensei num negócio desse, tem que ter isso? Não tem que ter. É importante a gente deixar claro que tem que ter? Não tem que ter, não tem nada. Aqui você não tem nada, você tem o que você quiser. E você alcança até onde você achar que tem que alcançar. Né? Mas a Jamile perguntou o autor, mas eu não sei se é do propósito. Jamile, se puder me dizer qual dos livros, se é o do propósito, eu não sei falar, mas eu acho que é Sir Prem Baba, tá? Prem Baba. E se for algum outro, aí escreve aí, Jamile, que eu te respondo. Mas se é o propósito, então fica aqui, ó, gente. Se é o propósito, eu compartilho o PDF lá no grupo da autoestima, para ninguém chorar depois dizer que é porque eu tenho dinheiro para comprar, hein? Ó. E, dentro dos meus processos de coaching, a gente passa por uma construção até a pessoa tomar essa consciência. Porque muitas vezes o que me impede de tomar consciência do meu propósito são essas barreiras que eu criei em volta de mim que me impedem de acessar isso. E às vezes a gente precisa começar a despir, né, essas barreiras, essas camadas da cebola para chegar nesse centro. E é um processo, de entrega. Não é assim, eu não acredito, agora eu vou querer descobrir. Não tem. A pessoa tem que estar aberta para isso, aberta para essa expansão de consciência, aberta para uma nova percepção de mundo, para que ela consiga experienciar isso, viver essa busca. Senão, se torna pesado. Quando começa a ser muito... eu queria dizer também, eu acho que isso tem que ser uma coisa leve, né? Como a gente está acostumada a ver alguma coisa, acha que é algo monumental, meu Deus do céu, vou ter que salvar o quê? Vou ter que subir o Himalaia? Eu vou ter que salvar crianças na África? Pô, se você quiser fazer isso, tamo junto. Tô feliz da vida por você, mas não necessariamente precisa. Isso não é para todo mundo, não é para todo mundo, como eu falei, tem aqueles 3 níveis. O seu, né? Você que quer desenvolver você e as pessoas à sua volta, e aqueles que querem lutar pela humanidade. Todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem seu lugar no mundo, não tem ninguém melhor do que ninguém, propósitos diferentes. É só isso. Né? Então não tem que ter peso nisso, tem que ter falar, caramba, que máximo, agora eu vou viver seguindo o que eu acredito verdadeiramente. Eu vou tirar todas essas camadas aqui da cebola, vou achar lá meu centrinho e eu vou viver segundo isso. Olha que massa. E o dia que eu chegar, eu faço esse exercício com alguns coaches, eu fazia até na praia, né? Que agora não tem como.
que é justamente uma caminhada pela vida deles até a gente chegar no último dia da vida deles. Eles olharem para trás e falar, valeu a pena ou não valeu? Uhum, É difícil fazer uhum. isso, mas é incrível. O impacto é incrível. Você vai ter que falar, cara, nossa, não, minha vida não tem sentido. Cara, ainda tem quantos anos? Pelo menos 30, 40? Quantos anos você quer viver mais? 50? Cara, tu não pode fazer 50, olha aí. É. Não tem essa. É muito louco, né, Má? As pessoas, elas se colocam nessa condição limitante. Ah, não, já vivi até meus 30, meus 40 assim, agora eu vou viver o resto da vida assim. Má, eu penso que faz 2 anos que eu descobri o meu propósito. Foram 2 anos que a minha vida fluiu de uma forma muito diferente. Então, se eu já tenho 2 anos, imagina se eu, lá quando eu tiver 10 anos depois de descoberto, 20 anos. Então, a gente que vai se colocando nessa limitação. E Exato. falando mais na leveza de descobrir isso, como também hoje existe muitas pessoas falando, né, sobre propósito, propósito. Tu tem que achar teu propósito, só vai fazer sentido tua vida quando achar o teu propósito, 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 propósito. Muitas pessoas acabam fazendo esse processo, essa busca dessa forma pesada. E não é assim. É Não precisa, não experienciar. precisa ser, não Não precisa. precisa, não precisa. Então, tem que cuidar muito que às vezes essa própria autocobrança de que eu tenho que achar, pode interromper o teu próprio fluxo, sabe? E é entrar nesse fluxo, nessa fluidez. E isso, claro, com técnica, com autoconhecimento, com tirar as cascas da cebola, isso vai reverberar, vai aparecer, vai surgir. Mas no momento que tiver que surgir, não é assim, tipo, vai ser agora. Existe um processo para isso. Existe uma desconstrução, como tu falou, e uma construção. A desconstrução é da máscara que a gente veste para sobreviver. É esse ego que a gente criou para sobreviver a esse mundo. E isso é uma outra coisa que tu falou uma hora. É por mim ou pelo ego, né? Tem que cuidar isso também. Exatamente, exatamente. Então, assim, tem essa coisa também, né? Você tá buscando algum ganho direto, que é como eu chamo, você tá esperando o quê? Aprovação, reconhecimento? Ou isso faz parte de você lá no fundo mesmo? É isso que você quer? Ajudar pessoas, não sei, ajudar a humanidade descobrindo alguma coisa? Porque não tem que ser assim, né? Você tá querendo só ser admirado ou você quer viver verdadeiramente, né? Eu acho que é mais por aí, essa busca. É. E é complexo, né, Má? Porque, enfim, a gente vestiu tanto essa máscara que se desidentificar dela é como se a gente não soubesse verdadeiramente. Eu só sei que eu sou essa máscara. E tirar Exato. isso para acessar essa essência é também um desafio. Mas que Acho que pode ser a muito identidade que leve. eu vejo de coaches é justamente isso. Eu falar, eu não sei quem eu sou. Eu não sei mais se Uhum. eu quero vestir esse tipo de roupa, porque eu percebi que eu fazia isso por causa, sei lá, da minha mãe, do meu pai. Então, assim, eu não sei mais quem eu sou. Então, assim, é pegar e reconstruir uma identidade, literalmente. Todo mundo vai passar por isso? Não. Vai ser assim com todo mundo? Não. Pode ser que um dia sentado na praia, vendo o sol, depois de fazer exercício, você fala, eu achei o que eu vim fazer aqui. Uhum. Pode ser que você Pode? precise de um ano, pode ser que você precise meditar, pode ser que você precise ir para o Tibete, pode ser que não. Não tem essa resposta, né? Essa resposta não existe. É um processo muito pessoal de cada um, de quanto você está Muito. disposto a descer e se abrir para isso, né? E mergulhar Uhum. profundamente na sua identidade para descobrir isso. Mas, Uhum. para a gente aqui, a gente entende que é vital, senão a gente não poderia fazer o que a gente está fazendo, né? De forma genuína, né, Má? Querendo Exato, fazer realmente verdade. ajudar. Tem uma galera que faz, É. mas verdade, genuína, de se Genuína. importar, a gente não conseguiria chegar nesse nível. De dar 11 horas da noite e falar, Exatamente. não, peraí que eu vou atender a fulana que ela tá tendo um negócio aqui, deixa eu... Você tá morta, mas você fala, eu não posso abrir mão de cuidar dessa outra pessoa que confiou em mim. Né? É É. isso, pelo menos assim que eu vejo, né? Que eu trabalho, né? Por isso que eu tô sempre exausta, e por isso que eu uso filtro. Porque chega essa hora... Ninguém precisa ver essa face, né, Ninguém Má? precisa ver. Vamos ficar com essa máscara aqui. Ninguém precisa ver o que está por trás desse filtro. Não tem essa necessidade. O que importa é a Mas gente. essa máscara tá boa. Enquanto é essa do filtro, tá ótima, né, Má? É isso. O que importa é o que eu estou falando. Não preste atenção na minha voz. Esquece a minha cara. É isso. Ai, Má, muito Pô, bom. foi um prazer gigante. A gente tem 5 minutos. Se você quiser falar mais alguma coisa, deixar alguma mensagem e tal, fica à vontade. Antes que derrubem a gente, fica à vontade.
O que eu quero dizer, assim, gente, é que vocês comecem a perceber o quanto, que tipo de diálogo vocês têm com vocês mesmos. Quando vocês pensam que algo está desconfortável na vida de vocês, vocês se acomodam com isso? Ou vocês querem buscar mudar por acreditar que a vida pode ser maior, pode ser melhor, que eu posso ter mais qualidade de vida? Começar a dar ouvido à sua voz interior, mas não essa voz crítica que fica nos colocando para baixo, de nunca vai ser isso, tu é bom, nanã. Começar a se ouvir cada vez mais. Prestar, inclusive, uma atenção nos próprios sinais que o nosso corpo manda. As pessoas estão tão anestesiadas, Mar, que elas nem sentem mais, por exemplo, que estão com dor no estômago, com dor no peito. Aquilo virou tão delas que elas não conseguem nem se auto-perceber. Então, o meu convite é: comece a trabalhar a sua percepção, a ouvir a voz de vocês, essa voz interior. E aquilo que está desconfortável na vida de vocês, vocês não precisam se acomodar com isso que não faz mais sentido, com isso que dói, que incomoda. Hoje existem muitas formas de ressignificar, de mudar. Só fica, Má, vivendo uma vida medíocre, e eu uso essa palavra medíocre, não no sentido pejorativo, mas de uma vida mediana, quem quer? A vida, Má, pode ser muito mais. A gente pode ter equilíbrio nas áreas da vida. Quem acredita que não pode ter, que ou tu tem êxito em uma e nas outras não, é porque está apegado a padrões que não tem consciência nem de onde vieram. Possivelmente modelaram as próprias pessoas que criaram e não viram esse modelo de sucesso. Então, gente, se abram para o novo, se abram para si, se abram para o que verdadeiramente o mundo tem a oferecer, que é muita abundância, muitas, infinitas possibilidades, sabe? A gente não precisa se acomodar com aquilo que dói, com aquilo que não faz sentido, mas a gente tem que querer buscar essa mudança. Isso tem que ser da iniciativa de cada um. Não adianta vir aqui eu e amar dizer, se para vocês não fizer sentido e tudo continuar igual. Eu vou falar uma coisa rapidinha que assim, ó, é o que eu mais percebo dos meus atendimentos, né? Às vezes essa dor, a pessoa acostuma tanto com a dor, que a dor é tudo que ela tem. E ela constrói a vida em cima daquilo. Da rejeição, da exclusão, do abandono, da manipulação, da traição. Se a gente tira isso dela, a pessoa não sabe nem o que fazer da vida. Então, ela prefere manter aquela dor, né? E ter esse ganho indireto de se as pessoas darem atenção porque ela é sempre vítima, ou porque ela é a mulher forte que não precisa de ninguém. E aí você cria essas carapaças, né, para poder lidar com isso tudo. Que quando a gente fala, vamos tirar essa dor, vamos devolver essa dor para quem colocou ela lá, a pessoa não sabe o que fazer com isso. Então, assim, é para vocês prestarem atenção. Preste atenção no que repete na vida de vocês. Que padrão que repete? Relacionamento ruim? É ganhar dinheiro, não conseguir guardar o dinheiro? É nunca ganhar dinheiro? É estar sempre doente? O que se repete? Tem um ganho nisso aí. Quando a gente acha o ganho, a gente acha o caminho para a gente descobrir onde é que está esse emaranhado aí. Por que a vida não está fazendo sentido? Né? Então é por aí. Ó, tem 2 minutinhos. A Jamile está perguntando qual o autor dos livros das 7 leis espirituais e o do Velho e o Menino. Tá, o Velho Menino é o Roberto Tranjan. Esse aí dá pra ver, mano? Dá pra ver. Tranjan. Depois faz pra mim que eu taco lá no grupo, não tem problema. Boa! E o do Vitor Frankl? Não é as 7 leis espirituais. Deepak Chopra. Tá, não tem como esquecer. Pronto. Então, amiga, vamos derrubar, gente. 1 minuto e 50 segundos. Fala aí. É isso, então, Ma. Olhar para essas dores, esses padrões repetitivos como portais e dar luz para esses portais que estão na escuridão, que estão no nosso lado sombra. É só isso. É isso. Olha, não tem como te agradecer essa horinha que a gente passou junto. A gente podia passar um dia inteiro falando sobre isso. Você tomando chimarrão e um mate na praia, enquanto a pandemia não dá. Então, a gente marca esse encontro para a gente falar mais sobre isso. E a gente espera poder ajudar as meninas aí, o pessoal que apareceu aqui. Vou subir ela no YouTube e vou te mandar para você também tomar vergonha e colocar no seu canal, tá, jovem? Verdade, preciso fazer isso. Obrigada pelo convite, mas foi um prazer. É sempre maravilhoso estar contigo, ainda mais para falar sobre algo que a gente se conecta tanto. E obrigada por todo mundo que assistiu aí também e quem vai assistir aí nas próximas 24 horas. A gente pode fazer outra live. Sugere o assunto que a gente cata a Paula de novo, a gente se acha, a gente faz, tá bom, gente? Boa! Bem a gente, ó. Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Daqui a pouco eu mando tudo lá no grupo, tá? Beijinho.